Nós vamos falar nessa noite sobre um assunto que é algo muito raro atualmente. Muito raro. Algo que está cada vez mais difícil de se encontrar nas pessoas da atualidade. O que é isso, pastor? Eu falo de contentamento. Nós vamos pensar nessa noite sobre esse tema, aprendendo a viver com contentamento. E você sabe muito bem que eu gosto de definir os termos os quais nós falamos, porque isso nos ajuda a entendermos melhor a mensagem. O pastor é o ministro da palavra, e a palavra é feita de termos, e os dicionários nos ajudam muito na compreensão daquilo que queremos transmitir nessa noite. Então, no dicionário, quando nós olhamos a definição do dicionário sobre contentamento, nós vamos entender o porquê que eu afirmei que isso é tão raro nas pessoas hoje em dia. Segundo o dicionário, contentamento é o estado de quem está contente. Claro, né? Segundo o dicionário, contentamento é ter prazer, bem-estar, euforia, alegria, agrado, aprazimento, bom humor, contento, deleite, entusiasmo, felicidade, gosto, jovialidade, júbilo, regozijo, satisfação. Você entendeu por que é um tanto quanto raro as pessoas de hoje terem uma vida cheia de contentamento? É ou não é cada vez mais raro você encontrar uma pessoa que tem uma vida cheia de contentamento, que tenha prazer na sua vida, que tenha alegria, euforia, entusiasmo, felicidade, satisfação na sua vida? Então eu quero começar com a já famosa série Perguntas que eu posso fazer para você, porque eu sou pastor. Portanto, lá vem, prepare-se para ela. Como você se sente acerca da sua vida? Como você se sente acerca da sua vida? Você gosta da sua vida? Você ama a sua vida? Você valoriza a sua vida? Ou você a odeia? Menospreza a sua vida e gostaria de ter uma vida diferente da que você tem? Você olha para as outras pessoas e para a vida delas e gostaria de ser elas, de ter a vida que elas têm. Você quer ter a aparência delas, possuir o que elas possuem, ter a carreira delas, ter a família delas. Passa em algum momento da sua vida esse sentimento? Ou você está feliz com a vida que Deus tem lhe dado? Você está feliz com a vida que Deus tem lhe proporcionado viver? Se eu conheço bem as minhas ovelhas, provavelmente você deve estar pensando agora o seguinte, 2 pontos. Pastor, o senhor já começou entrando de sola com essas perguntas, porque realmente elas são tão difíceis de responder sinceramente, quanto são incômodas. Eu vou te ajudar na resposta. Eu sei, meu amado. Sabe por que eu sei?
porque da mesma forma eu também me sinto incomodado por essas perguntas. Aliás, qual de nós que vivemos esses tempos difíceis desta sociedade chamada de pós-moderna não se sentiria, ao sermos perguntados se estamos felizes, contentes com a vida que temos, há contentamento na minha vida? Mas essa mensagem vai nos ensinar, eu falei que essa mensagem, coloquei aí no escrito dela, que ela vem do coração de Deus para o seu coração. Então ela é uma mensagem que vai transformar a sua vida, vai mudar a sua vida. Ela vai nos ensinar a tratar muito bem essas perguntas difíceis, incômodas que eu fiz a você agora, de forma que possamos aprender a viver com contentamento. É disso que trata essa palavra. Então, vamos ao texto bíblico. Abra aí a sua Bíblia, ou ligue a sua Bíblia, na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 4, versos 10 a 13. Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 4, 10 a 13 são os versos. Diz assim, eu vou ler na versão que você sabe que eu uso, Nova Versão Internacional. Diz lá a palavra de Deus. Ora, muito me regozijo no Senhor por terdes finalmente renovado o vosso cuidado para comigo, do qual, na verdade, andáveis lembrados, mas vos faltava oportunidade. Não digo isto por causa da necessidade, porque já aprendi a contentar-me com as circunstâncias em que me encontre. Sei passar falta e sei também ter abundância. Em toda maneira, em todas as coisas estou experimentado, tanto em ter fartura como em passar fome, tanto em ter abundância como em padecer necessidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Antes de continuar, deixa eu fazer uma correção aqui, porque eu estou tão acostumado. Eu disse que eu estava lendo na Nova Versão Internacional, mas não, errei. Vou corrigir, não é a Nova Versão Internacional, é Almeida Revista e Corrigida da Imprensa Bíblica Brasileira, aquela versão mais antiga, tá bom? Filipenses 4:13 é certamente um dos versículos mais conhecidos e recitados da Bíblia Sagrada. Portanto, nós vamos entender um pouco do contexto ao qual Paulo escreve essas linhas aí de Filipenses 4. Na sua segunda viagem missionária, que Paulo empreendeu para pregar o evangelho, por volta do ano 52 depois de Cristo, Paulo chega então a esta cidade de Filipos, pela primeira vez. Ele chega ali porque lá em Atos, capítulo 16, verso 9, ele tem a visão daquele homem da Macedônia, que suplicava a ajuda dele, né? Ele sonha, tem aquela visão, onde um macedônio fala assim, passa para a Macedônia e nos ajude. Então Paulo vai para lá e chega a Filipos. Paulo então inicia ali naquela cidade a igreja de Filipos. Mas depois de um tempo ele teve que deixar a cidade porque havia começado uma perseguição a ele e o que levaria a uma prisão ilegal e injusta. Mas perceba só, essa prisão, Paulo saiu de Filipos, mas essa perseguição que a população empreendeu a Paulo foi passada para a igreja de Filipos. Paulo conta que os crentes em Filipos tinham participado de suas prisões em sua defesa do evangelho, está lá no capítulo 1, verso 7. Paulo conta que ele exorta aos filipenses a não temerem os inimigos, porque estão passando pela mesma coisa que ele passou. Está lá no capítulo 1, verso 28 a 30. O que é muito interessante na relação de Paulo com os filipenses, com esta igreja, é que ele teve uma amizade muito mais estreita com a igreja de Filipos que com qualquer outra. Um exemplo disso é que para Paulo era um orgulho e uma glória não receber nunca nada de ninguém, de igreja alguma.
Paulo se satisfazia com o seu trabalho de fazedor de telas. Ele se mantinha com isso. Mas ele consentiu em receber uma oferta como gratidão, como presente da igreja dos filipenses. Imediatamente depois de ter deixado Filipos, ele parte para Tessalônica e lá a igreja de Filipenses, dos Filipenses de Filipos, envia para ele esse presente. Está lá no capítulo 4, verso 16. Quando ele chegou lá em Corinto, passando pela cidade de Atenas, só os filipenses lembravam dele com suas ofertas, seus presentes. E ele escreve lá em 2 Coríntios, capítulo 11, verso 9, meus irmãos amados e muito saudosos, minha alegria e coroa. Paulo estava mais estreitamente ligado à igreja de Filipos do que qualquer outra igreja que ele tenha passado ou mesmo ajudado a criar, a fundar. Quando Paulo escreveu essa carta, ele estava preso em Roma. E essa carta é conhecida como a Carta da Alegria. E Paulo escreve essa carta com 4 propósitos bem definidos. É uma carta de agradecimento pelos anos que ele passou lá em Filipos, e agora já é o ano 63, 64, a média de 12 anos mais ou menos depois que ele saiu de lá e que fundou a igreja. Ele tem um homem chamado Epafrodito, parece que os filipenses tinham enviado Epafrodito, não só como portador da oferta para abençoar Paulo, mas para ajudar Paulo, e esse Epafrodito caiu doente. O terceiro propósito, né, era que essa carta servisse de alento aos filipenses, de coragem aos filipenses, de uma mensagem de alegria, de força, de contentamento aos filipenses, porque eles estavam passando por grandes tribulações, assim como Paulo estava passando, porque Paulo estava preso. E, por fim, a carta é um chamado, né, o quarto e último propósito pela qual ele escreveu essa carta, que era um chamado à unidade. Essa carta fala de que haviam 2 mulheres que estavam em litígio e ameaçavam a unidade, a paz da igreja em Filipos, e também haviam falsos mestres que estavam desviando os filipenses. Então, Paulo faz um apelo, vocês têm que ser unidos em Jesus, têm que ser alegres em Jesus. Diante, então, dessa realidade aqui que eu pincelei para vocês, foi que Paulo escreve, então, este famoso verso de Filipenses 4,13, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Paulo quer dizer para mim, quer dizer para você, quer dizer para nós, crentes, no Senhor Jesus, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Você e eu, nós devemos viver de maneira contentes, satisfeitos, alegres. Aliás, eu falei, né? Vou repetir. Carta aos Filipenses é conhecida como a Carta da Alegria. E para ajudar você a viver com esse propósito bíblico de contentamento, porque Deus quer que você viva com contentamento, Deus te salvou, Deus te abençoou, Deus te criou para você viver com contentamento. Propósito de Deus, isso para a sua vida. Você precisa entender 4 coisas. Primeira, na Bíblia, querer o que os outros têm é chamado de cobiça e é proibido por Deus. Tem muita gente que não vive contente porque o irmão, o vizinho, o primo, o tio, sei lá quem, tem algo que ele não tem. Seja um bem material, seja uma profissão, seja uma família, seja o que for. A pessoa vive doente, vive cobiçando e não vive com contentamento porque quer algo que o outro não tem, meu querido. Isso é proibido por Deus. Tanto é proibido por Deus que está lá em Êxodo capítulo 20, verso 17. O que diz lá? Não cobiçarás a casa do teu próximo. Não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem seus servos ou servas, nem seu boi ou jumento, nem coisa alguma que lhe pertença. A preocupação de Deus é tanto com isso que ele até incluiu essa proibição entre os 10 mandamentos. Você nunca terá a vida de ninguém, meu amado. Você nunca terá a vida daquela pessoa que você fica desejando, portanto, querer ter a vida de alguém. Sabe o que é, além de pecado? Perda de tempo. Você não vai ter a aparência de ninguém.
Portanto, aprenda a fazer o melhor que puder com o que você tem em mãos. Se você ficar se desculpando por falhas, limitações, procrastinações, a sociedade hoje, especialmente os jovens, são muito procrastinadores, ou seja, ficam deixando para depois, deixando para depois, deixando para depois e nunca realiza nada. Se você ficar se desculpando com isso, você se compara a outras pessoas que aparentemente têm sucesso. E sabe o que isso vai acontecer? Isso não vai levar a lugar nenhum. Isso vai lhe fazer perder um tempo precioso na sua vida. E tempo é um bem que em se perdendo não se recupera mais. Faça o que puder com o que você tem. É isto que diz Eclesiastes 9, verso 10. Tudo quanto te vier à mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças. Segunda coisa que você precisa aprender, entender para viver no contentamento do Senhor é: as coisas são como são. Eu volto ao livro de Eclesiastes, capítulo 6, verso 9. Eclesiastes 6, 9 diz lá: melhor é contentar-se com o que os olhos veem do que vaguear o apetite. Isso também não faz sentido, é correr atrás do vento. Presta bem atenção no que eu vou falar agora. Presta bem atenção. Tem coisas que são e sempre serão imutáveis. Tem coisas que são e sempre nunca mudarão. Isso é algo que é muito difícil de aprender e ainda mais de pôr em prática, mas é uma verdade que, se não posta em prática, você irá correr atrás do vento, vai perder seu tempo, vai gastar a sua vida no que não é importante. De um tempo para cá eu passei a usar uma nova frase e ela tem me ajudado muito a lidar com essa realidade e não perder meu tempo ficando irritado com as coisas a respeito das quais eu não posso fazer nada. Eu tenho dito para mim: as coisas são como são. Em outras palavras, há uma outra frase também que eu aprendi alguns anos atrás, eu tenho usado junto com ela: o que não tem solução, solucionado está. Isso, de algum modo, é um teste para mim de realidade, porque eu percebo bem depressa que preciso lidar com as coisas como elas são, e não como eu gostaria que elas fossem. E aprender a lidar com essas coisas é que te faz viver em contentamento. Porque, como Paulo diz, porque já aprendi a contentar-me com as circunstâncias em que me encontro. Meu amado, minha amada, ninguém tem uma vida perfeita. E é totalmente possível que, se você quer ter a vida de alguém, essa pessoa também esteja ocupada desejando a vida de outra pessoa. E talvez essa pessoa possa até ser você. Entendeu? Você deseja a vida de uma pessoa e aquela pessoa na sua vida. Ninguém está contente com o que tem. Ninguém faz nada, fica correndo atrás do vento. Lembre, meu amado, as coisas são como são. O empregado comum quer ser o patrão, e o patrão gostaria de não ter tanta responsabilidade. Uma mulher solteira quer estar casada, e às vezes uma mulher casada gostaria de estar solteira. As coisas são como são, e se o próprio Deus, o Todo-Poderoso, não quis ou não quiser mudar, aprenda que não tem solução, solucionado está. Terceira coisa que você precisa entender para viver no contentamento do Senhor. O contentamento com a vida não é um sentimento, mas uma decisão que precisamos tomar. Você precisa decidir a viver com contentamento com as coisas que você tem. Não é um sentimento que vai aflorando, não. Você precisa aprender e decidir isso. Tem muitas coisas que você perde na sua vida, deixa de usufruir até, deixa de melhorar como pessoa, como cristão, como ser humano, porque não decide. Então decida viver com contentamento. Olha só, presta atenção. Contentamento não quer dizer que nunca
ansiamos por mudanças na nossa vida ou melhoria na nossa vida, mas significa que podemos ser felizes onde estamos e que faremos o melhor que pudermos com o que temos. Alguém disse certa vez o seguinte: bom não é aquilo que me agrada, bom é o que agrada a Deus. Isso significa também que manteremos uma atitude que nos permita desfrutar o dom da vida. Meu querido, quantos estão agora, uns milhões aí espalhados pelo mundo inteiro, em leitos de hospitais, com Covid ou com outra doença, até mais grave, e ficam valorizando os minutos que tem de vida, querendo retornar à vida que tinha, e você aí com saúde, e não desfruta o dom da vida. Se Deus quiser que você tenha o que outra pessoa tem, você pode confiar nele para trazer isso até você, mas primeiro você precisa ser feliz com o que tem e fazer o melhor que puder com isso, e não ficar estagnado, parado, cobiçando, mas contente. Quarta e última coisa que você precisa entender para viver no contentamento do Senhor. A mensagem hoje é menor, estamos caminhando para o final. Quarta e última coisa: quando vivemos o contentamento do Senhor, vivemos sem ansiedade e sustentados por Deus. Quando vivemos o contentamento do Senhor, vivemos sem ansiedade e sustentados por Deus. No verso 10 de Filipenses 4, Paulo está agradecendo a ajuda financeira que a igreja de Filipos envia para ele, provando o que, meu amado? Que quando confiamos no Senhor, Ele nos sustenta. Quando nos ocupamos das coisas de Deus, Ele se ocupa com as nossas. Pegou? Eu vou falar igual o meu filho, o Mozazinho, repete para mim. Pegou a visão? Pegou a visão? Quando confiamos no Senhor, Ele nos sustenta. Quando nos ocupamos das coisas de Deus, Ele se ocupa com as nossas. Então, meu amado, quando vivemos o contentamento do Senhor, vivemos sem ansiedade, vivemos sustentados por Deus. De fato, quando entendemos o que é viver no contentamento do Senhor, passamos a deixar a ansiedade de lado, sabendo e experimentando dia após dia. Como Jesus falou, basta cada dia, sabendo e experimentando dia após dia da provisão de Deus, do sustento de Deus em todo o tempo para conosco. Meu amado, minha amada, você serve um Deus todo-poderoso, é um Deus que nem o seu universo pode comportar, e Ele vive dentro do seu coração, da sua vida. Confie em Deus. E 3 versos da Bíblia nos ensinam isso claramente. Hebreus 13:5 diz lá: conserve-se livres do amor ao dinheiro, contente-se com o que vocês têm, porque Deus mesmo disse: nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Outro verso, 1 Timóteo 6,6. De fato, a piedade com contentamento, o que é? É grande fonte de lucro. E o último verso, Jó 36:11. Se lhes obedecerem e o servirem, serão prósperos até o fim dos seus dias e terão contentamento nos anos que lhes restam. Para ilustrar esse quarto ponto, quando nós vivemos o contentamento do Senhor, nós vivemos sem ansiedade, sustentados por Deus, eu vou contar uma história que vai lhe ajudar a aprender essa verdade. Bem interessante essa verdade. Uma vez, um homem estava sendo perseguido por vários bandidos que queriam matá-lo. O homem correndo virou em um atalho que saía da estrada e entrava pelo meio do mato, e no desespero ele fez uma oração para Deus, da seguinte maneira: Deus Todo-Poderoso, faça com que 2 anjos venham do céu e tapem a entrada da trilha para que os bandidos não me matem. Nesse momento, assim que terminou a oração, ele escutou que os homens que o perseguiam se aproximavam da trilha onde ele se escondia. E aí, ele reparou algo muito curioso.
na entrada da trilha que estava se escondendo, apareceu, sabe o quê? Uma aranha, uma minúscula aranha. E aí a aranha começou a tecer uma teia na entrada daquela trilha. Você sabe o que ele fez? Outra oração, mais angustiado ainda. Ele orou o seguinte: Senhor, meu Deus Todo-Poderoso, eu vos pedi anjos, não uma aranha. Senhor, por favor, com a tua mão poderosa, coloca um muro forte na entrada dessa trilha, para que os homens não possam entrar e me matar. Ele me abriu os olhos e esperou ver um muro tampando a entrada. E sabe o que ele viu? A aranha tecendo a teia. Os bandidos, então, estavam entrando naquela trilha. Aquele estava escondido ali. E ele pensou: vou morrer agora. Quando eles passaram bem em frente à trilha, o homem que fugia escutou a conversa dos dois. Vamos entrar nessa trilha? O outro respondeu: não está vendo que tem até teia de aranha? Nada entrou por aqui. Vamos continuar procurando lá na frente, nas próximas trilhas. Pegou a visão? Entendeu? Meu amado, minha amada, quando confiamos na provisão de Deus, Ele manda até uma aranha para o nosso contentamento. Confie no Senhor, contente-se no Senhor, no sustento do Senhor, na fidelidade do Senhor. Concluindo, para uma vida de contentamento no Senhor, você precisa entender, então, 4 coisas. Primeira, na Bíblia, querer que os outros têm é chamado de cobiça e é proibido por Deus. Contente com o que você tem, pois o seu sustento vem do Senhor, o Todo-Poderoso. As coisas são como são, ou seja, o que não tem solução, solucionado está. O que não tem solução, guarde bem esta frase, meu querido, ela vai mudar muito a sua vida quando você tiver com dificuldade, principalmente no seu trabalho. O que não tem solução, solucionado está. Terceira coisa para entender o contentamento de Deus na vida da gente: o contentamento com a vida não é um sentimento, mas uma decisão que precisamos tomar. Você tem que decidir a viver contente com o Senhor Deus, com tudo aquilo que o Senhor Deus te dá, com tudo aquilo que o Senhor Deus manda para você. Decida isso. Não fique preocupado, ansioso, cobiçoso. Decida, a partir de hoje eu vou viver o que o Senhor quer que eu viva. E quarto e último, quando vivemos o contentamento do Senhor, nós vivemos sem ansiedade, livres, porque nós somos sustentados por Deus. Quando eu lembro de Jesus falando lá em Mateus, para a gente olhar os lírios do campo, e ele fala assim, né, se vosso Pai, ele se refere a Deus, o Todo-Poderoso, como nosso Pai, ou vosso Pai celestial, tece tão lindamente a erva do campo, que logo vai ser jogado fora, vai morrer, dura algum momento, quanto mais a nós. Quando ele diz assim, quando Jesus diz assim: se nós que somos maus sabemos dar boas coisas aos nossos filhos, quanto mais o nosso Pai Celeste. Meu querido, você vive ansiedade, vive preocupado. Decida hoje, decida agora a viver contentamento com Deus, sustentado por Deus. E eu tenho certeza que você viverá uma vida feliz e em paz, no contentamento do Senhor Deus. Eu quero terminar lendo o texto de Filipenses 4, 10, 3, para a gente recordar mais uma vez. Oro muito, me regozijo no Senhor, por teres finalmente renovado o vosso cuidado para comigo, do qual, na verdade, andáveis lembrados, mas faltava oportunidade. Não digo isso por causa da necessidade, porque já aprendi. Perceba que Paulo fala, porque já aprendi a contentar-me com as circunstâncias em que me encontre. Sei passar falta, sei também ter abundância. Em toda maneira, em todas as coisas estou experimentado, tanto em ter fatura como em passar fome, tanto em ter abundância como em padecer necessidade. Posso
todas as coisas naquele que me fortalece. Deus te abençoe rica e abundantemente nessa noite. Amém?